Olá, pessoal da sexta etapa e primeiro ano Administração e Informática. Vou corrigir a terceira atividade de matemática sobre o Teorema de Pitágoras. A gente está vendo geometria plana. Então, a primeira questão do exercício diz o seguinte: um avião percorreu a distância de 5 metros na posição inclinada e, em relação ao solo, percorreu 3.000 metros. Determine a altura do avião. Pessoal, o Teorema de Pitágoras, ele sempre vai ser empregado toda vez que eu tiver um problema em que formar um triângulo, em que um desses lados ele é reto com o chão, ele forma um ângulo de 90 graus, que seria esse ângulozinho aqui do canto. Ele tem uma altura que é chamada de ângulo reto, né? Que é justamente essa linha reta. Então, pessoal, ou é uma reta transversal. O que acontece? Quando o avião ele faz a trajetória inclinada e ele chega a uma certa altura, ele percorreu 5.000 metros nessa posição inclinada, ele percorreu 3.000 metros em relação ao solo e ele quer saber a altura que o avião estava nesse instante, exatamente nesse lugar. Então, como forma um ângulo aqui de 90 graus, eu vou usar o Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras é sempre assim. O maior lado ao quadrado, o maior lado sempre vai ser oposto a esse ângulo de 90 graus, que é esse ângulo aqui do canto. Então, o maior lado é o 5.000. Eu vou dizer que o 5.000 ao quadrado vai ser igual a 3.000 ao quadrado mais o x ao quadrado. Sempre vai ser o maior lado primeiro. Vamos ver aqui a fórmula. Ficaria assim: 5.000 ao quadrado é igual a 3.000 ao quadrado mais x ao quadrado. A posição do x e do 3.000 não importa. A que importa é a do lado maior. Vamos lá. 5.000 ao quadrado é 5.000 vezes 5.000. Vai dar 25 milhões. 3.000 ao quadrado é 3.000 vezes 3.000, que vai dar 9 milhões. E repete o x ao quadrado. Eu vou só inverter as posições, porque essa parte do x ela tem que ficar primeiro, né? Então, vou pegar x ao quadrado mais 9 milhões igual a 25 milhões. Botei a mesma informação, só inverti os lados. Não precisa trocar sinal porque eu troquei tudo. Então, vamos lá. X ao quadrado vai ser igual. Agora, eu vou mover de lugar só o 9 milhões. Quando eu vou levar só um número para o outro lado, aí sim eu tenho que trocar o sinal dele. Tá 9 milhões positivo, então ele vai 9 milhões negativo. E quanto é 25 milhões menos 9 milhões? 16 milhões. Então, vou pegar esse 2 aqui que está com x, ele se transforma numa raiz quadrada de 16 milhões, que vai ser igual a 4.000, porque 4.000 vezes 4.000 dá 16 milhões. Então, a altura em que o avião estava nesse instante era 4.000 metros. Segunda questão. A distância entre os muros laterais de um lote retangular é exatamente 12 metros. Sabendo que uma diagonal desse lote mede 20 metros, qual é a medida do portão até o muro do fundo? Então, vamos pensar. Vamos tentar imaginar o triângulo aqui na nossa cabeça. A distância entre os muros laterais de um lote retangular é exatamente 12 metros, ou seja, se eu tenho aqui um retângulo, a distância entre as duas laterais vai ser 12 metros. Então, eu estou falando aqui nessa parte de baixo. 12 metros. Sabendo que a diagonal mede 20, então aqui a parte de baixo mede 12. A diagonal é essa reta inclinada, como se fosse o avião, né? A diagonal mede 20. Qual é a altura do portão, do muro do portão até o muro do fundo? Ou seja, a altura é justamente aquilo que ele quer aqui, ó. Então, nós temos o 20 vai ser o maior, o 12 vai ser o de baixo e o x vai ser a altura. Portanto, o maior é o que me importa. A diagonal sempre é a maior. Então, 20 ao quadrado, primeiro, vai ser igual a 12 ao quadrado mais x, que é a altura do portão, né? Até o muro do fundo. X ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. 12 ao quadrado é 144, que é o 12 vezes 12, mais x ao quadrado. Eu vou passar o 144 para junto do 400. Então, fica 400 menos 144
vai dar 256, ó. Só trouxe o x e levei para cá. Como eu inverti o 2, não precisei mudar o sinal. X ao quadrado é igual a 256. Esse 2 se transforma em uma raiz quadrada de 256, que vai dar 16, porque 16 vezes 16 dá 256. Portanto, a altura do muro até o portão, a medida do portão até o muro, que é a altura, dá 16 metros. Na terceira questão, ele diz o seguinte: do topo de uma torre, tá aqui a torre, 3 cabos de aço estão ligados a uma superfície por meio de ganchos, tá aqui os 3 cabos, dando sustentabilidade à torre. Sabendo que a medida de cada cabo é 30 metros, cada um desses mede 30, e que a distância dos ganchos até a base da torre, ou seja, essa distância aqui do chão, levando o cabo até a torre, é 15, determine a altura da torre. Portanto, nós temos o mesmo problema. O lado maior é 30, o lado de baixo é 15 e a altura da torre é x. Portanto, o maior lado sempre fica primeiro, então vai ficar 30 ao quadrado igual 15, que é o ladinho de baixo, ao quadrado, mais o x ao quadrado, que é a altura. 30 vezes 30, 900. 15 vezes 15, 225. Repete o x ao quadrado. Aí, ó, sempre o x eu trago o primeiro membro. Tanto faz você fazer isso agora ou só no final. Mas sempre os outros dois lados vai ser uma conta de menos. Se eu precisar mudar o x de lugar, sempre vai ser os dois números subtraídos. Então, 900 menos 225 vai dar 675. No final, esse 2 sempre vai se transformar na raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 675 vai ser igual a 26 metros. Portanto, é a altura da torre. Aproximadamente 26. Aqui não dá exatamente não, tá? Mas dá próximo. Quarta questão. Essa questão, ela caiu no Enem. É uma questão bem interessante porque ela é aplicada no nosso dia a dia mesmo. É uma situação bem prática. Para quem trabalha com construção, então é bem utilizado. Na figura abaixo, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a... Então, primeira coisa, eu construí uma escada. Eu tenho as medidas dos degraus dessa escada que são todos iguais, eles são 24 centímetros. E a altura total que eu quero botar meu corrimão é 90 centímetros. E a altura também aqui da escada, do topo da escada até o chão, também é 90 centímetros. Eu quero saber qual deve ser o tamanho do corrimão. Daqui para cá eu tenho como medir, é 30 centímetros, ele já mediu. Aqui em cima também ele já mediu, 30 centímetros. Ele quer saber quanto ele vai precisar de corrimão aqui, ó, nessa parte diagonal. Então, eu vou precisar saber esse comprimento do triângulo, essa altura do triângulo, e o corrimão eu vou chamar de x. Mas quem é esse comprimento aqui, ó? Daqui pra cá é 24, daqui pra cá mais 24, mais 24, mais 24 e mais 24. Portanto, aqui vai ser 5 vezes 24, vai ser o comprimento dessa base do triângulo, que é a base da minha escada. Portanto, eu vou dizer que 5 vezes 24 é 120, portanto, aqui é 120, a altura 90 e aqui é x. Aí é só usar o teorema de Pitágoras e a gente acha fácil a resposta. Vamos ver aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é usar 24 vezes 5, que vai dar 120. Eu já sei que é a parte de baixo do meu triângulo. A parte de cima do meu triângulo é 90. E a maior de todas é o x, que é a parte do corrimão, é a parte inclinada. Portanto, o x vai ficar primeiro. X ao quadrado vai ser igual a 120, que é a parte de baixo do meu triângulo, mais 90, que é aquela alturazinha, ao quadrado. 120 vezes 120 vai dar 14.400. 90 vezes 90, 8.100. Como o x já está no primeiro membro, eu não vou precisar diminuir os dois números. Eu vou fazer a conta do jeito que ela está aqui. É só somar.
Então, 14.400 mais 8.100 vai dar 22.500. No final, esse 2 sempre vai se transformar numa raiz quadrada de 22.500, que vai dar 150. Portanto, o corrimão vai ser 150, só aquela partezinha da escada. Mas vocês lembram que tinha 30 centímetros de um lado e 30 do outro? Então, qual o comprimento total do corrimão? Vai ser 150, que é a parte dos degraus, mais 30, que é aquela parte do chão, e mais 30 lá de cima. Ficou 210 centímetros, mas ele não quer centímetros, ele quer metros. Então, eu tenho que transformar esses 210 centímetros em metros. Eu sei que 1 metro vale 100 centímetros. Então, x centímetros vai ser 210. Que eu quero descobrir esses 210 quanto ele vale em metros. Aí eu multiplico 100 vezes x, 100x, 210 vezes 1, 210. Eu deixo x e trago 100 dividindo. 210 dividido por 100 é 2,1 metros. Uma maneira fácil de transformar centímetros em metros é só voltar 2 casas para trás e colocar vírgula. Vocês lembram dessa regra? Sempre é voltar 2 casas e colocar uma vírgula. Para transformar de centímetros para metros, vai 2 casas para frente. Ou você aumenta 2 zeros, ou se o número tiver vírgula, você vai 2 casas para frente. Portanto, 2,1 metros. Na última questão, ele diz que uma escada de 12 metros de comprimento está apoiada sobre um muro. Imagine que a escada seja essa parte azul, tá? Aqui esse pretinho é o muro. E a escada está apoiada, ela tem 12 metros. E a distância da ponta da escada até o muro é 8 metros. Qual é a altura do muro? Então, eu chamo de x. Então, ficou assim, pessoal. O 12 é o maior. Então, já sei que vai ficar 12 ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. Já colocamos aqui o x primeiro para ficar mais prático, né? Então, ó, x ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual ao maior lado, que é 12 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, 12 ao quadrado, 144. Passo o 64 para o outro lado trocando o sinal, diminui 144 menos 64, que vai dar 80. No final é só tirar a raiz quadrada de 80 na calculadora. Vai dar aproximadamente 8,94. Isso aqui é desnecessário fazer, tá? Esse 4 raiz de 5 aqui é só um ajeitamento. Mas como você já tem como calcular a raiz de 80, já acha direto 8,94 metros de altura.